O primeiro visto que vamos lhe dar orientações é o visto de turista, o mais simples, que às vezes não é tão simples assim. Que nem tem se tornado tão simples em função da grande quantidade de pessoas que pegam um visto de turista, entram nos Estados Unidos e acabam ficando ilegais lá. Então, a embaixada americana, os consulados têm dificultado esse visto. Então, nós vamos dar essas dicas, né? Exatamente, porque a realidade é que o CBP e o SAS são os órgãos de imigração americana, dizem que 90% das pessoas que estão ilegais hoje nos Estados Unidos entraram pelo aeroporto. Entraram legalmente com visto de não imigrante. Exatamente. Né? E em razão dessas pessoas ficarem nos Estados Unidos, a embaixada americana no Brasil, como os consulados, estão dificultando muito as pessoas obterem esse visto. Tá, mas para obter um visto de turista, quais são os tópicos mais importantes, doutor Victor? O principal hoje seria o vínculo. O que é vínculo, Mara? Olha, antes de falar do vínculo, eu vou falar assim, muitas pessoas às vezes já teve um visto negado com um código escrito 214B. É exatamente falta de vínculos. O que é um vínculo no Brasil? O que eles querem que você mostre? O seu vínculo com o país de origem, com o Brasil. É mostrar que você tem razões suficientes para viajar, mas que vai voltar para o Brasil. Pegando o gancho aí das piadas do Jaque, como o Jaque é goiano, o vínculo teria ter o pé rachado do goiano no chão. Ou seja, ele tem aqui as raízes dele. Exatamente. Você vai provar que você vai viajar, mas você tem motivos para voltar para o seu país de origem. Você tem uma empresa, você tem uma faculdade, você tem um bom emprego, você tem filhos na escola, coisas desse jeito, desse perfil, né? Você vai mostrar que, sim, eu posso viajar aos Estados Unidos, mas eu não posso morar nos Estados Unidos porque minha vida está aqui no Brasil. E muitas pessoas aqui no Brasil pensam assim: eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, mas aí no imposto de renda não tem nada. Então, os vínculos batem e na dúvida você não ganha um visto. Porque assim, infelizmente é mal do brasileiro declarar isento. Quando declarar isento, né? Para fugir do nosso leão aí que tem uma fome absurda. Mas para o governo americano, o que vale é a sua declaração. Não adianta você apresentar um imposto de renda declarado isento e apresentar um contra-cheque lá que você ganha 6, 7 mil. Contra-cheque pode ser falsificado, imposto de renda não. Exatamente. Né? E se você tentar falsificar o imposto de renda, você será pego na entrevista, porque os órgãos americanos têm convênios com o governo brasileiro de ver o seu imposto. Então tem pessoas que falam assim: eu vou depositar 50 mil reais na minha conta brasileira, vou obter o visto? Não. Não vai. Então, assim, uma boa aplicação de visto, quando a gente fala aplicação, é o preenchimento daquele documento lá no site da embaixada. Ela exige que você não minta. Isso é muito importante. Né? Mentira é um motivo sério para negativa de visto. Que você... Um momentinho sobre mentir. Mentir no Brasil, todo mundo mente. É comum. Nos Estados Unidos é crime mentir. É da cadeia mentir. Então, não minta, por favor. Fale a verdade. Tem muita situação assim que a pessoa tem um parente nos Estados Unidos e lá no formulário pergunta: você tem alguém da sua família nos Estados Unidos? Se você tem um parente próximo, pai, mãe, irmão ou filho, fale. Se for um parente mais distante, pode deixar. Mas um parente direto tem que falar. Por quê? Porque eles já sabem, eles cruzam dados. Eles vão saber que você tem um parente que você está mentindo. E aí, mentindo, além de negar o seu visto, ainda te insere num código do AINA, que é o misrepresentation. Que é mentir. Existe um programa dos Estados Unidos que depois do atentado de 11 de setembro, o governo americano tinha 28 programas de software em várias agências. O que eles fizeram? Eles condensaram todos em um só. E hoje ele se chama SAVE. Todos os seus dados são definidos antes da entrevista por este programa. Então o agente já sabe a sua vida na sua chegada. Tem algumas pessoas que vêm ao nosso escritório e sempre falam assim: ele nem olhou nos meus papéis e disse visto recusado. Como? E fica nervoso. O SAVE já descobriu tudo de você. Vamos falar sobre uma mentira, um caso real.
em que a pessoa fez uma aplicação e colocou que a residência, tem uma pergunta nesse formulário, residência própria, ele colocou sim, e colocou o endereço. E na realidade a residência era da mãe dele. Então, ele foi qualificado como se estivesse mentindo, porque para o governo americano a residência não é dele. Na cultura brasileira, morar com a mãe, a casa é sua, mas não é na cultura americana. Então, mentir, nunca menta. Nunca minta. A aparência influencia? Muito. Você se apresentar muito bem na entrevista. Quando você chega lá na embaixada, no seu consulado para a entrevista. O que é essa aparência? Se eu sou uma empresária, eu tenho que ir vestida como uma empresária, certo? Se eu sou uma desportista, eu já posso ir um pouco mais light, uma vestimenta mais tranquila, né? Se eu sou um advogado, eu vou como advogado, porque a aparência conta muito. Esse desleixo com a nossa aparência, o brasileiro tem muito os homens gostam muito de andar de bermuda, tal, camisa para fora da calça. Isso não é muito bem visto né, na embaixada ou no consulado, na sua entrevista. Um outro fator muito importante, sempre olhar no olho do agente que está te entrevistando. Isso é cultura americana. Quando se conversa com uma pessoa, principalmente uma autoridade dentro dos Estados Unidos, a gente olha olho no olho. Não o brasileiro tem a cultura de submissão. A gente, quando conversa com a autoridade, a gente abaixa a cabeça. Dentro da cultura americana, a gente olha nos olhos. Ou seja, se eu estou olhando nos seus olhos, eu não estou mentindo. Eu estou contando a verdade. Então, não pense como brasileiro, pense como americano. Vou olhar nos olhos e falar a verdade. Outra coisa é mostrar essa firmeza, convicção. Então, quando você for fazer uma aplicação de visto, esteja presente com quem estiver fazendo a sua aplicação. As pessoas costumam ir em agências de viagem, esse pessoal sempre faz muita aplicação de visto e às vezes eles fazem assim, você vai lá, deixa seu passaporte e eles vão fazer sozinhos, sem você. Não cometa esse erro. Por quê? Porque tem muitas informações pessoais que aquela pessoa que está preenchendo não conhece de você. O ideal é ela ir te perguntando e colocando, porque se aquilo for te perguntado no ato da entrevista, lá no consulado, você vai saber o que foi colocado na sua aplicação, você vai responder igual. Então, não deixe ninguém preencher sua aplicação sem você estar presente. Cada resposta sua, ela tem que ser sua e não de alguém que nem sequer te conhece. Exatamente. Né? Outra coisa, na cultura americana, a gente nunca responde o que não foi perguntado. Exatamente. Brasileiro, a cultura brasileira é o seguinte, eu faço uma pergunta, você responde e dá uma explicação em volta, por quê? Na cultura americana isso não existe. Então, se perguntarem para você o seu nome de família, no meu caso seria o Tessiqueira, eu não vou contar o nome do meu pai, nome do meu avô. Ela perguntou o nome de família. O brasileiro não, ele conta a história e às vezes toma aquelas más respostas que para o brasileiro foi má resposta, ficou com raiva. Porque o americano é normal, ele fala, eu não te perguntei isso. Isso é normal. Não responda o que você não for perguntado. Não fique ofertando informação e nem ofertando documentos. Por exemplo, se o agente te pergunta, você trabalha onde? Eu sou engenheiro, quer ver minha carteira de engenheiro? Não precisa. Eu sou engenheiro na empresa tal. Acabou. Se ele te perguntar, você tem sua carteira de engenheiro aí? Sim, tenho. Quer ver? Aí sim você mostra. Mas quando a pessoa oferta demais documento ou informações, é porque ela está querendo provar algo que talvez não seja verdade. Essa é a visão de quem está ali te entrevistando. Tá? Uma outra coisa que nós podemos falar sobre a questão do prazo do visto. Quanto tempo tem um visto? Ok, você quando for à embaixada americana vai receber um visto, se você for aprovado, de 10 anos. Aí tem pessoas que falam assim, eu posso ficar 10 anos nos Estados Unidos? Infelizmente tem gente que pensa assim, não, você tem um visto por 10 anos. Nesses 10 anos você pode ir aos Estados Unidos várias vezes, desde que não cometa nenhuma infração para que esse visto possa ser cancelado. Só uma nota, quando você tiver seu visto, veja se você recebeu uma letra M de múltiplo. Ou seja, se tiver um M, você pode entrar quantas vezes quiser. Mas se não tiver um M, olha quantas vezes você pode entrar. Que está autorizado. Exato. Porque às vezes eles autorizaram poucas vezes, poucas entradas, como se fosse te dando uma oportunidade, te testando, para ver se você não vai cometer erros. Agora, o visto dura
10 anos. Quando eu entro dentro dos Estados Unidos, estou passando pela imigração, sou entrevistado na imigração, como que tem que ser minha postura e o que vai acontecer ali? Ok, quando você chegar na imigração, lembre-se, o immigration officer que está ali 5, 6 da manhã, ele já está cansado. Naquele exato momento chegaram 10 voos com 300 pessoas em cada voo e ele já está cansado. Não conte piadas, não faça gracinha, não fale em palavras que podem ser ofensivas, simplesmente responda o que ele te perguntar. Passe pela imigração e entregue o seu passaporte, ele vai olhar o seu passaporte, escanear, vai perguntar o motivo da sua visita, fale e não fique contando histórias. Inclusive na fila ali, porque é uma fila enorme, né? Você mantenha-se em uma postura correta. Muito cuidado com brincadeirinhas. O brasileiro é muito brincalhão, né? E aí tem algumas palavras que são proibidas dentro de imigração. Bomba! Exato. Bom, deixa eu dar nós acabamos de voltar de Orlando esse final de semana e vamos falar uma história. Um brasileiro estava viajando para os Estados Unidos e ele levou uma bomba d'água, que no Brasil é simplesmente um motor que puxa água. E ele passou pelo agente de imigração, ele viu a sacola e falou: o que você está levando? Ele disse: uma bomba d'água. Pronto, ele apertou o botão e o aeroporto todo ficou em alerta. Por favor, verifique quais palavras que você não pode falar, porque o senso de humor de um agente de imigração às 6 da manhã não é muito bom. E eles estão sempre em alerta, né? Então a sua postura ali tem que ser correta naquela fila, discreta. Ele vai te perguntar: quantos dias você pretende ficar aqui? Aí, cuidado. Lembra o que você falou lá na sua entrevista, lá quando você tirou o visto? Porque na sua entrevista eles perguntam: para onde você pretende ir? Eu pretendo ir para Orlando, na Disney. Quantos dias você pretende ficar lá? 15 dias. E o agente escreveu isso. Aquilo está tudo anotado e quando você está passando pela imigração, ele vai acessar aquela informação. Então, se der uma incoerência nessa informação, salinha. E a salinha pode ser o retorno para o Brasil. Pode ser a deportação. No Law Office of Wheeler de Siqueira, nós recebemos muitas pessoas que são deportadas porque falam na entrevista que vão para Miami e depois foram para Nova York. No chegada em Nova York, foram deportados para o Brasil porque o agente disse: você está mentindo, porque você falou que ia para Miami e está em Nova York. Não quer dizer que na sua próxima viagem, na outra, você possa ir para Nova York, para Califórnia, para onde quer que seja. Mas a sua primeira viagem, você acabou de tirar um visto, pelo menos pegue o voo para aquele destino qual você falou na sua entrevista. Isso é importante. Outra coisa que vai acontecer, ao você falar que vai ficar 15 dias, normalmente é o tradicional, você vai receber um carimbo ou não vai, alguns agentes já não estão carimbando mais. Você tem dentro do seu, o que nós chamamos I-94, I-94, você vai receber 6 meses para ficar. Mas veja, 6 meses, mas você falou que é 15 dias. E isso pode, se você ficar 5 meses, pode atrapalhar o seu futuro. Pode. A sua próxima entrada, essa primeira entrada, maravilha. Você ficou lá 5 meses, ele tinha te dado 6 meses, tá bem. Tudo bem. Aí daqui 1 ano você vai entrar de novo. Ele fala assim: o ano passado você esteve aqui, você falou que ia ficar 15 dias, ficou 6 meses, como? Se você falou que só tinha $3.000. Você trabalhou, você não vai entrar, tchau. Então, cuidado em ser deportado do aeroporto com visto de turista. Acho que fizemos um breve resumo do que é, lógico que tem muitas nuances, são muitos detalhes, né? Exatamente. Mas a gente está querendo mostrar um pouquinho, né, do que é tirar um visto de turista, o que é passar por uma imigração e tudo mais. Nós temos um site que é o site witteradvogados.com. Witter, W-I-T-E-R, advogados.com. Ali nós temos uma newsletter que eu te convido a assinar essa newsletter, onde você vai receber informações sobre o visto de turista e sobre todos os outros. Notícias. Toda semana 4 artigos vai lhe preparar para entrar nos Estados Unidos pela porta da frente.